No final de contas, Miguel Ferreira é professor catedrático e subdiretor para a área de professores de investigação da Nova SBE. É também investigador com várias publicações em revistas académicas na área de finanças. Bem-vindo, Miguel. Obrigada. Começo por lhe perguntar qual é o papel da Universidade na promoção da literacia financeira. Sim. Bom dia, obrigado pelo convite e pela oportunidade de divulgarmos e chegar a um maior número de pessoas com o nosso programa de literacia financeira, Finanças para Todos. A Universidade acho que tem um papel importante na melhoria do nível de literacia financeira da população portuguesa. Há já alguns programas ao nível da escolaridade obrigatória. Embora os conteúdos de literacia financeira não sejam obrigatórios no currículo do ensino obrigatório e deviam passar a ser, porque está demonstrado que é importante os alunos terem estes conhecimentos numa idade inicial, para que possa haver ao longo do tempo uma aquisição e consolidação dos conhecimentos até chegarem à vida adulta. Mas a Universidade também tem aqui um papel importante, nomeadamente com a população adulta e com a população ativa, para melhorar as competências ao nível de literacia financeira, dado que as pessoas, quando chegam à idade adulta, ainda não têm bem consolidados esses conceitos, dado muitas não terem sido expostas a eles durante o ensino obrigatório. E faz parte da missão das universidades, em particular da Nova SBE, contribuir para a sociedade com formação em áreas que sejam relevantes para melhorar o bem-estar e o nível de vida e a qualidade de vida das pessoas, e é sabido que a literacia financeira é um aspecto fundamental para podermos melhorar as qualificações da nossa população e poderem tomar melhores decisões financeiras ao longo de toda a sua vida. Como é que nasce o Finanças para Todos? É com a consciência dessa quase falha e necessidade da população? Exatamente. Nasce, no fundo, de duas razões. Uma, de não ser incluído no currículo obrigatório do ensino obrigatório até o 12º ano, e de nós próprios vermos que os nossos alunos, apesar de serem alunos que vão para a área de economia e gestão, também terem lacunas ao nível da literacia financeira. E nasce também de alguns estudos que têm sido divulgados recentemente, nos últimos anos, que mostram que Portugal tem índices de literacia financeira, índices de conhecimentos financeiros dos piores da zona euro. Portanto, há um estudo até bastante conhecido, internacional, que faz essa comparação, usando 5 questões básicas sobre literacia financeira, que inclui inflação, crédito, juros, diversificação de investimentos, e Portugal é o país com piores resultados na União Europeia. Identificada esta necessidade no âmbito do Centro de Investigação em Finanças, e aqui é interessante, e também por contactos que fomos realizando com a nossa própria Associação de Estudantes, que também identificou necessidades. Exatamente, que também nos abordaram ao Centro de Finanças, porque também sentiu essa necessidade do contacto que têm com os alunos. Chegámos aqui então a esta ideia de lançar este programa, que arrancou em setembro de 2022, portanto é ainda um bebê, de prestarmos formação para adultos na área de literacia financeira, gratuita. Portanto, a formação é inteiramente gratuita. A formação pode ser presencial, ou também agora estamos a começar a fazer alguns grupos de alunos online, porque permite alargar o âmbito regional do programa, e estamos muito motivados para continuar e fazer crescer o programa. E o facto de ser gratuito acho que permitiu aumentar a adesão
E neste caso, portanto, envolveu também a parceria com a Fidelidade, que nos tem apoiado, e só por isso é que também conseguimos. Pois é sustentável, não é? Exatamente. Só assim é que é sustentável. Ser sustentável e oferecer de forma gratuita à população. Sendo que os alunos se sentem envolvidos ou não? Sim, os alunos estão muito envolvidos. Temos alunos da nova SBE como formadores do programa, portanto nós capacitamos os alunos, os nossos próprios alunos, para poderem eles próprios também ser formadores no programa de Finanças para Todos. E esse acho que é um aspecto também importante, que é o envolvimento não só do Centro de Finanças e dos professores de Finanças, mas também da nossa comunidade de alunos. Acabam por trazer os próprios colegas, não é? Para jogo. E permite-nos também alargar o âmbito, a capacidade de fazer sessões de formação presencial e também sessões de formação online. Miguel, não sei se consegue responder a isto, mas vou tentar. Vou perguntar. Não custa tentar. Qual é o nível de conhecimento básicos, ao nível das finanças, estamos aqui sempre a literacia financeira, não é? Dos jovens que terminam a universidade? A nova SBE, ainda por cima, é um bocado específica, porque estamos a falar de jovens que estão em áreas de economia e por aí, não é? Mas, de uma forma geral, consegue dar-me aqui alguma ideia? Sim, a nova SBE é específica porque as nossas áreas de ensino são economia, gestão e finanças, e esperamos que os nossos alunos, quando chegam ao fim da licenciatura ou dos mestrados, tenham conhecimentos sólidos de literacia financeira, porque estão incluídos no currículo obrigatório da licenciatura e também dos mestrados. Eu acho que quando saímos desta área de economia e gestão, o nível de conhecimentos é bastante inferior. E eu acho que constatamos isso porquê? Porque os nossos próprios alunos, quando entram na licenciatura, portanto vêm do ensino secundário, têm conhecimentos muito fracos. Portanto, notamos que têm muitas lacunas em termos dos conhecimentos que têm de literacia financeira. Ou seja, alunos do secundário que vão para áreas que não sejam de economia e gestão já não vão ter exposição a esses conhecimentos durante o ensino superior e, como tal, vão para o mercado de trabalho e vão organizar a sua vida com lacunas a este nível da literacia financeira. Estes temas deveriam entrar nos nossos currículos, não é? Mais cedo, certo? Exatamente. Portanto, há estudos em vários países que mostram que quanto mais cedo houver exposição a conhecimentos financeiros, melhor é a aquisição. Como em tudo, não é? Quanto mais novos somos, mais absorvemos, não é? Sim. E, portanto, seria muito importante que numa revisão futura do currículo do ensino obrigatório houvesse conhecimentos, houvesse ensino sobre literacia financeira nos vários níveis de escolaridade e de forma progressiva. Portanto, começando no primeiro ciclo com conhecimentos mais básicos e depois nos restantes ciclos e no ensino secundário havendo a consolidação desses conceitos e também a explicação de conhecimentos mais avançados. Já há alguns conteúdos no currículo, por exemplo, em matemática, no ensino secundário, já há um capítulo com conhecimentos relacionados com capitalização de juros, taxas de juros, que já é um primeiro passo, mas seria importante haver uma formação mais alargada e mais vasta sobre temas de literacia financeira. E considera que é fácil introduzir isso nos currículos? Os nossos professores estarão preparados para incluir esse tipo de informação? Eu estou a falar de secundário, que não tem essa especialização, não é? Sim. Muitos provavelmente não, mas portanto, também há um conjunto de professores no ensino obrigatório que vêm das áreas de economia e gestão e que estarão capacitados, ou com pouco investimento ficarão capacitados para poder atuar. Acho que ao nível da educação há um problema mais vasto de atração de professores para o ensino obrigatório. E, portanto, e se focarmos e especializarmos numa determinada área, ainda vai ser mais difícil atrair professores. Mas acho que aqui o desafio não é tanto a questão de
termos professores capacitados para ensinar este tipo de conceitos, mas é mais geral e transversal a todas as áreas na dificuldade em que tem havido em recrutar professores para o ensino obrigatório. E é um problema que se vai agravar até durante esta década. Portanto, nós temos também um centro de estudos na área de educação e eles fizeram algumas previsões sobre as necessidades de novas entradas de professores no ensino obrigatório e os números são muito elevados. Portanto, vai haver necessidade de muitos novos professores. O cenário não é animador, porque há toda uma geração que se está agora a aproximar da idade de reforma e vai ser um desafio bastante significativo, mas diga-se também que não é um desafio só em Portugal, é em geral no mundo inteiro. Sim. Regressando aqui ao programa e ao Finanças para Todos, o programa está feito para adultos, não é? Imagino Sim. que jovens adultos, ou não, mais abrangente? É mais abrangente. A idade média dos nossos alunos é 41 anos. Portanto, Pois não são propriamente os que estão a sair da universidade. Há um leque bastante alargado em termos de idades, que vai desde os 18 até aos 60, mas a maior parte das pessoas anda na casa dos 30, 40 anos. Há um perfil, para além da idade, de quem vos procura? Já conseguem? É muito recente, Sim. Imagino que seja difícil estabelecer assim um padrão. Mas... Sim, já conseguimos identificar alguns padrões. Um padrão interessante é que 75% dos alunos que temos tido são mulheres. Ainda não sabemos bem porque é que há este padrão, mas pensamos que, por um lado, pode ter a ver com o facto das mulheres terem muitos conhecimentos de literacia financeira comparativamente aos homens, mas também pode ser das mulheres sentirem mais essa necessidade e também mais facilmente conseguirem assumir que têm essa lacuna comparativamente aos homens. Eu ia questionar, terão as mulheres menos conhecimentos efetivamente ou assumem que não sabem e os homens não? Eu acho que, como em tudo, deve ser um misto provavelmente das duas coisas, mas eu acho que assumirem e terem a humildade de assumir que têm esta lacuna provavelmente também explica porque é que temos uma percentagem tão elevada de mulheres no programa. Depois, em termos de escolaridade, embora nós de início, quando desenhámos o programa, tínhamos a ambição de chegar a classes mais desfavorecidas da população, porque aí a falta de conhecimentos de literacia financeira tem um impacto ainda maior. Tem um impacto ainda maior. Não tem sido fácil chegar a essa camada da população e temos pessoas, eu diria que em traços gerais, a maior parte das pessoas que temos são de classe média. Portanto, o rendimento anda à volta entre 1.000 a 2.000 euros. Não é muito diferente do rendimento médio em Portugal, que anda à volta dos 1.200 euros. É um pouco mais elevado. Mas também tem a ver com o facto de, nesta fase inicial, o programa estar mais focado nas áreas de Cascais, Oeiras, Lisboa, Sintra, onde a própria população também tem um nível de rendimento mais alto e também um nível de qualificações mais elevado. Portanto, nós temos cerca de 50% dos nossos alunos têm um grau do ensino superior. Portanto, temos também 50% dos alunos que não têm nenhum grau do ensino superior. Mas nós tínhamos como ambição inicial chegar a uma classe menos qualificada e com rendimentos mais baixos, porque achámos que aí o próprio programa podia ter um impacto maior na qualidade de vida e no bem-estar destas pessoas. Mas vamos continuar a trabalhar para conseguir chegar também de forma mais sistemática e em números maiores também a essa camada da população. Pois muitas dessas questões provavelmente estão relacionadas com os sítios onde há promoção deste tipo de eventos. Exato. E de formação, que Sim. Muitas dessas pessoas se calhar não passam por elas, não é? Exatamente, portanto muita da divulgação é feita através do website da escola, das redes sociais, e essa camada da população está mais afastada dessas plataformas. A forma como nós estamos a tentar chegar a essas classes mais desfavorecidas é através de estabelecermos parcerias com os municípios.
e com organizações da sociedade civil que têm acesso, têm uma relação já estabelecida com a comunidade. Com a comunidade, e nomeadamente com essas classes que têm mais necessidades deste tipo de conhecimento. Há pouco dizia-me que a própria Associação de Estudantes foi partilhando as dores, por assim dizer, dos alunos. Quais são as principais dificuldades que se sentem ao nível portanto, da camada universitária, neste caso, nestes temas? Há alguma coisa que impere, que seja mais expressiva? Sim, eu acho que sim. Portanto, o programa cobre, no fundo, três grandes áreas. Tanto uma primeira área que tem a ver com planeamento financeiro e gestão do orçamento familiar. E é uma área super importante porque é através, no fundo, de um bom planeamento e da prevenção que se consegue evitar dificuldades financeiras no futuro. Depois há uma segunda área que tem a ver com poupança e investimento dessas poupanças e da importância que há em poupar de forma regular. E depois, ainda nesta área, temos toda a parte que tem a ver com acesso a crédito, quer seja crédito para a habitação, ou crédito automóvel, ou crédito para o consumo, e seguros. Também nós cobrimos também a área de seguros. E depois há uma terceira área que tem a ver com como lidar com situações de dificuldades financeiras, que tentamos ao máximo evitar, no fundo, com o planeamento e com a gestão do orçamento familiar e com o investimento de poupanças de forma regular, e também com a assunção de créditos de forma responsável, ou seja, em que a taxa de esforço não é demasiado elevada para o rendimento do agregado familiar, mas muitas vezes acontecem eventos que não estamos de toda à espera, eventos extraordinários, e ainda recentemente tivemos um evento à escala mundial que ninguém estava à espera, extraordinário, que foi a pandemia do Covid-19, e é importante as pessoas também saberem como lidar com essas situações inesperadas e que é possível recuperar, não é? Pronto, e onde hão de procurar apoio, e quais são as medidas que podem ser implementadas para conseguirem voltar a ter uma trajetória financeira sustentável. Ao nível, eu não respondi à pergunta. Ao nível da camada mais jovem, eu penso que não é tanto ao nível da gestão e planeamento do orçamento familiar, mas é mais ao nível de como investir as poupanças e como usar crédito de forma responsável e sustentável e compatível com o rendimento das pessoas. No seu conhecimento, tendo em consideração o conhecimento que tem deste universo de jovens, os jovens que saem da universidade e que, portanto, vão entrar no mercado de trabalho, eles sabem quanto é que vão ganhar, por exemplo? Eles têm noção do que é um salário líquido ou a diferença para um salário bruto? Eu imagino que em economia e gestão tenham mais, mas de uma forma mais geral. Porque é uma base de literacia, não é? É uma base de quem vai entrar no mercado de trabalho. Sim. Eu acho que há muitos que não têm esse conhecimento, porque um aspecto fundamental da literacia financeira é a questão da fiscalidade e dos impostos, e que nós cobrimos no nosso programa, mas acho que há muito desconhecimento dos jovens dos impostos e da fiscalidade em geral, e que tem a ver acho que confundo com o facto desta geração jovem estar em grande parte aliada também da política e das decisões que são tomadas pelos governos, nomeadamente ao nível da fiscalidade e dos impostos. Sente que há mais alinhamento? Eu sinto que há mais alinhamento, que provavelmente pode ter a ver com frustração, que resulta de sentirem a falta de capacidade dos governos em resolverem os problemas fundamentais das pessoas. Regressando aqui então, quais são os desafios
quais são os principais desafios que, na ótica do Miguel, que os portugueses enfrentam nesta sua relação com as finanças pessoais? Portanto, eu acho que os principais desafios, um desafio é terem acesso à informação e a conteúdos de qualidade na área de literacia financeira. Qualidade no sentido de realmente serem úteis para o seu dia-a-dia, de forma a melhorarem o seu orçamento financeiro, o seu planeamento financeiro e terem uma situação financeira sustentável, não só no imediato, mas também no longo prazo. Portanto, e aqui, nomeadamente, é importante a questão que eu tinha já falado anteriormente de poupar de forma regular, porque um desafio que muitos de nós vamos ter no futuro tem a ver com a pensão, portanto, com a taxa de substituição, aquilo que normalmente se chama a taxa de substituição, que é o valor que vamos receber de pensão comparativamente ao último salário. Há quem ainda acredite que é 100%, não é? Sim, já não é 100%, é à volta de 70%. E as previsões apontam para que seja menor ainda, não é? E vai ter uma degradação significativa nos próximos anos, porque ainda neste momento ainda há pessoas que estão num regime anterior que contava apenas o último salário ou os últimos salários, para um regime em que vai contar o histórico todo de contribuições. E no fundo vai haver aqui uma descontinuidade a partir de certa altura e não falta muitos anos, que as pessoas que se passarem a reformar já vão ter a pensão calculada com base em todo o historial contributivo. Creio que há um estudo da Comissão Europeia, acho que é da Comissão, que indica que em 2034, provavelmente, quem se reformar terá cerca de 60 e qualquer coisa do seu rendimento naquela altura, sim. Não é? Neste momento a taxa de substituição acho que anda à volta dos 75%, portanto a pensão comparativamente ao último salário, e vai baixar nos próximos 15, 20 anos para cerca de 50%. É que essa consciência pode mudar sim. todo um posicionamento, não é? Exatamente, e portanto se as pessoas quiserem manter o seu nível de vida e de bem-estar quando se reformarem, é importante fazerem as suas próprias poupanças para terem um complemento de reforma. É certo que as despesas baixam durante a idade da reforma comparativamente a estarmos na vida ativa. Mas, de qualquer forma, para manter um nível de vida similar ao que têm durante a vida ativa, é importante pouparem para complementarem a forma que vão receber do Estado, da Segurança Social. E neste período que vivemos, portanto, nós estamos aqui a passar por uma fase claramente mais atribulada, com inflações, juros mais elevados. Bom, há aqui várias incertezas. O que é que as pessoas podem fazer, ou o que é que devem fazer para aguentarem o barco, por assim dizer? Primeiro que tudo, deviam ter poupado. Mas isso agora para quem não poupou, isso já não vamos a tempo, sim. Já não vai a tempo. Portanto, o que é que há agora a fazer? Por um lado, é tentarem adaptar o seu padrão de consumo ao nível de preços atual. E esse é um dos aspectos que nós também cobrimos no nosso programa, é como baixar o nível de despesa mensal, nomeadamente procurando opções mais baratas ao nível dos seguros, ou ajustando mesmo o próprio padrão, de consumo. E depois, quando estão realmente em dificuldades financeiras, contactarem nomeadamente os bancos onde tenham créditos, para conseguir reestruturar e ajustar, no fundo, o plano de pagamentos do seu crédito para um nível que seja mais compatível com a sua situação financeira atual. Portanto, há também um conjunto de medidas que foram aprovadas pelo Governo para ajudar as pessoas que são mais prováveis de estarem em dificuldades financeiras, mas acho que um aspecto importante que eu acho que às vezes as pessoas não têm consciência disso é que os bancos têm bastante abertura a renegociar as condições, porque os próprios bancos querem evitar ficar com crédito mal parado, porque isso tem impacto nas suas contas. Portanto, e se conseguirem reestruturar a dívida
para um nível que é mais compatível com a situação financeira da família na atualidade e para taxas de esforço de valor das prestações do crédito relativamente ao médio mais compatíveis com uma situação financeira sustentável, normalmente mostram bastante abertura para que isso aconteça, e essa abertura até agora é reforçada pelas medidas aprovadas pelo Governo, que no fundo obrigam os bancos a contactar as famílias que estão com taxas de esforço acima de 35-40%, e que no fundo essas famílias acabam por ter mais poder negocial para poderem abordar o banco e conseguir fazer uma reestruturação financeira que lhes permita continuar a pagar de forma sustentada. E esse aspecto acho que é muito importante. Eu acho que as pessoas muitas vezes têm receio de abordar os bancos quando estão em dificuldades e não devem ter, porque muitas vezes é possível chegar a uma solução que melhore a sua situação financeira, porque também é do próprio interesse do banco. E pronto, um terceiro fator é que também as sucessivas subidas das taxas de juros pelo Banco Central Europeu e pela Reserva Federal Americana já estão a ter um efeito de desaceleração da economia, aumento da taxa de desemprego, desaceleração dos preços, embora ainda não suficiente, mas já há bastantes indicadores de que a taxa de subida dos preços, a inflação está a abrandar. Portanto, é natural que estejamos a chegar já praticamente a um patamar máximo de taxas de juro. Portanto, e penso que as perspectivas para o próximo ano, para os próximos meses, já são melhores em termos de evolução das taxas de juro, embora depois possa haver o outro lado da moeda, que é uma desaceleração económica demasiado grande, pode também conduzir a dificuldades financeiras, porque se houver um aumento da taxa de desemprego, perda de rendimento de famílias, isso também vai colocar dificuldades financeiras. Portanto, este é um equilíbrio difícil entre subir as taxas de juros para abrandar a subida dos preços, mas também sem provocar uma desaceleração económica demasiado acentuada. Já agora, um acontecimento recente e que vai provavelmente levar a que as taxas de juros já não subam muito significativamente, ou até vai conduzir provavelmente a curto prazo a descidas de taxas de juros, é a falência de um banco nos Estados Unidos, do Silicon Valley Bank, porque basicamente este banco entrou em problemas devido à subida das taxas de juros, a que conduziu a uma desvalorização dos investimentos, dos ativos financeiros que tinham no seu balanço. Portanto, estas subidas de taxas de juros são boas para controlar os preços, mas têm efeitos, não é? Têm efeitos colaterais negativos. A desaceleração económica, a subida do desemprego e levar a situações de insolvência de bancos, de instituições financeiras. Que neste caso nem foi por uma questão, já agora que entramos neste tema, neste caso nem foi por questões de, tal como aconteceu em 2008, por questões de investimentos arriscados ou sem base, não é? Portanto, isto teve uma relação direta com a subida de taxas de juros e, portanto, tem esse efeito, não é? Exato. Embora, este banco tenha realmente bastante risco. Porquê? Porque fazia crédito a um setor específico da economia, de empresas, startups, empresas tecnológicas, e um princípio importante em literacia financeira é a diversificação dos investimentos, e no caso do banco é importante a diversificação da carteira de crédito. Muito exposto à dívida, como se chama dizer. A diversificação da carteira de crédito entre vários setores de atividade e não estar demasiado exposto a um setor específico. Porquê? Porque isso depois pode levar à propagação da falência desta instituição, haver uma propagação fácil para o resto da economia. Vou recuar um pouco e aproveitar uma questão e uma deixa que o Miguel deixou aqui, que tem a ver precisamente com as pessoas não terem de ter problemas de contactar os bancos. Ainda há um estigma grande nas pessoas sobre dizerem aos bancos que querem rever as suas condições. As pessoas devem, e gostava de deixar de sublinhar isso, não é? As pessoas devem olhar para os bancos como parceiros, não é como opositores ou inimigos, não é?
Exatamente, portanto, e eu acho que há muito estigma de pensar no banco como sendo o mal da fita. Acho que tem muito a ver com também o discurso político e que passa a imagem na opinião pública de que os bancos tentam, no fundo, explorar as pessoas e tentar extrair o máximo possível de rendimento das pessoas, mas isso não corresponde exatamente à realidade. E no caso de dificuldades, de famílias em dificuldades financeiras, é de todo o interesse do banco fazer uma reestruturação do crédito que permita que a família volte a uma situação financeira estável e a um plano de pagamentos do crédito que seja sustentável, porque não é do interesse do banco ter crédito mal parado, porque isso tem impacto em termos dos seus lucros, impacto em termos do custo de financiamento do banco e como tal, geralmente, em casos que realmente faz sentido, da minha experiência, os bancos têm bastante abertura para renegociar. Os bancos nem querem ficar com mal parado, porque pesa-lhes, nem querem ficar com imóveis, porque eles não são imobiliárias, não é? Exatamente. E eu penso que muitas vezes as pessoas têm receio de ir abordar o banco, porque podem ter receio, no caso de um crédito à habitação, do banco executar a dívida e ficar. Pois é, é importante que percebam que isso não acontece, não é? Não, isso só acontece em situações limites, porque não é todo o interesse do banco ficar com a casa e não é todo o interesse do banco ter um crédito mal parado no seu balanço. Portanto, há grande interesse do próprio banco de chegar a um acordo com a família e reestruturar o crédito, quer seja a redução da taxa de juros, ou a extensão da maturidade, ou adiamento de prestações, como aconteceu, por exemplo, durante a pandemia. Pois as pessoas nem têm noção de que aquilo que aconteceu na pandemia, que foi uma moratória, já é não na totalidade, mas já é um instrumento que existe e que é aplicado em alguns casos, não é? Exatamente. Não no todo, mas na parte do capital. Não é? Exato. E no caso da pandemia, a moratória foi por iniciativa governamental, mas provavelmente as pessoas não sabem que com o fim da moratória em setembro de 2022, muitos bancos contactaram as famílias para saber qual era a sua situação financeira na altura com o fim das moratórias e se iriam ter capacidade para reiniciar o pagamento das prestações, e nos casos que foram identificados de famílias que não tinham capacidade para voltar a pagar as prestações, ou pelo menos a pagar integralmente as prestações, por própria iniciativa dos bancos, houve reestruturação de dívida de forma a colocar a taxa de esforço em níveis que sejam compatíveis com a realidade das famílias. Miguel, estamos a chegar ao fim, teríamos aqui muito mais conversa que poderíamos ter, com certeza. No final de contas, qual será a melhor estratégia, não sei se tem alguma, que possa trazer estas questões de base da literacia financeira para o dia-a-dia e tornar a sociedade mais saudável? Acha que só quando implementarmos um plano tipo reciclagem, que foram as crianças que trouxeram os bons hábitos de reciclagem para casa? Eu acho que sim. A estratégia passa por haver um plano nacional de literacia financeira e haver conteúdos sobre literacia financeira em todos os níveis de escolaridade obrigatória. É óbvio que vai continuar a haver espaço para programas direcionados mais para a idade adulta, para complementar essa formação, mas a longo prazo e de forma sustentável, a melhor estratégia é, tal como temos um plano nacional de leitura, haver um plano nacional de literacia financeira, porque está identificado que esta é uma lacuna grave do país. Os índices de literacia financeira são muito fracos no contexto europeu. E claramente sem essa base não teremos uma sociedade saudável. Sim. Claramente. Bom, este foi, no final de contas, com o Miguel Ferreira, coordenador do Finanças para Todos. Obrigada por ter vindo. Quanto ao Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.